Agora eu vou falar o seguinte, a gente precisa ter regras de composição, porque eu quero mudar essa câmera e a gente tem que definir um mood, tá? Mas primeiro de tudo a câmera, tá? Olha que legal, se a gente for ver aqui, ó, a gente tem um corredor central nesse projeto, né? Se a gente for ver aqui, ó, tá vendo o corredorzinho aqui, ó? E eu quero colocar aqui. Eu escolhi para esse projeto isso aqui, gente, ó. Qual vai ser a regra de composição que a gente vai usar? Simetria. Eu escolhi que eu quero usar essa câmera. Então, lembre-se, você precisa escolher essas coisas quando estiver fazendo seu 3D para ele ficar agradável e realista, tá bom? Vamos lá. O que acontece aqui, gente, ó? Eu vou vir aqui, selecionar minha câmera e vou botar ela bem aqui, alinhada. Pronto. Inclusive, vou selecionar no meio dele, selecionar as duas coisas juntas. Porque se eu só selecionar a câmera, é uma coisa. Se eu selecionar o target, é outra. Se eu selecionar aqui no meio, ó, ele seleciona a câmera inteira. Por que eu tô falando isso? Porque eu quero centralizar ela de verdade. Eu posso até fazer ela mais longe para garantir que esteja bem no meio disso aqui, ó. Eu acho que já tá bem no meio, tá? Eu vou vir aqui, câmera, legal. Eu já tenho aplicado aqui a simetria. Eu posso clicar aqui, ó, ir mais para frente agora e mais para trás, ó. Eu quero ir um pouquinho mais pra trás aqui, tá bom? Pronto, assim tá bom. Legal, gente, já obedecemos a regra de simetria aqui, tá vendo, ó? Apesar de que eu tô achando que esse quadrado tá muito alto. Se a gente for passar uma linha aqui, ó, ele tá muito pra cima, né? Então eu vou selecionar a minha câmera, vou clicar aqui e vou vir aqui no shift dela, ó. E olha só que legal. Agora sim tá centralizado, então a gente tem uma simetria tanto assim, quanto assim não é, mas não deixa de ser, tá? Só que olha só como as minhas luminárias estão meio que em perspectiva. Então eu quero que esteja bem no meio. Eu trago um pouquinho mais pra cá pra realmente ficar no meio, tá? Se bem que a luminária aqui, na verdade, não foi colocada no lugar exato no meio. Então eu prefiro estar no meio do corredor do que no meio da luminária. Beleza. Temos uma regra de composição conferida. Agora o mood que eu escolhi, gente. Eu escolhi esse mood aqui, ó. Dia. Então eu vou buscar uma iluminação que tenha o céu azul, uma luz clara, esse tipo de tom quando bater na vegetação, sombras, tá vendo? É esse tipo de mood que eu quero hoje nessa cena. Então vamos lá para simular isso. Porque hoje, como é que a gente tá? Vamos fazer mais um preview. Poxa, já dá outra cara pro projeto, só fazer uma câmera decente, né, gente? Que legal. Eu vou dar um stop. Vou salvar esse histórico para depois a gente ir comparando a evolução realmente, tá? Como é que eu vou iluminar isso aqui, gente? Eu vou iluminar com um HDRI, gente. Esse mapa de HDR é uma das principais coisas que eu fiz nas minhas imagens externas que me trouxeram o realismo. Que saltou de uma imagem normalzinha para uma imagem super realista, tá? E onde é que a gente arranja mapas de HDRI? Eu até separei aqui, ó, HDRI Haven, tá? Então, tem vários HDRIs aqui, ó, e você pode procurar de acordo com, tipo, se é de noite, se é urbano, se é na natureza, se é estúdio, ó, clear, por exemplo, clear. Ó que legal, vários céus limpos para você utilizar, tá vendo, ó? Muito legal. Meio-dia, ó, O legal do HDRI é que você leva a sua cena realmente para dentro dessa iluminação e ela consegue iluminar a sua cena. Eu vou mostrar isso para vocês, tá? Se a gente for pegar aqui, ó, eu separei já um HDRI pra gente fazer isso, que é esse aqui, ó, Overpass. Tanto que se eu vier aqui na galeria e procurar por ele, ele vai estar aqui, ó. Ele achou esses três, ó. E o que eu quero usar é esse cara aqui, ó, Directly Overpass, tá? Eu baixei, se você clicar nele, você pode só vir aqui, ó, e clicar as versões dele de tamanho, 1K, 2K, 4K. O que eu recomendo que você utilize a versão 2K para iluminar a cena. E pro BG, ou seja, porque a gente vai ver no render, utilizar aí 16K. Só que como eu não sei que computador você tá usando, eu vou utilizar tudo 2K, porque eu quero que você consiga fazer um render realista, tá? Vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Eu vou vir aqui em Material e vou vir aqui dentro da nossa configuração do F10. Lembra que a gente clicou aqui, ó, e tinha esse Scene Environment e a gente usou a cor branca? Da mesma maneira que dá para usar uma cor, a gente pode usar um mapa. E é aqui que a gente usa um mapa de HDR, tá? Para criar ele, como a gente faz? Clica aqui e a gente precisa adicionar um Corona Color Correct, tá? Dou 2 cliques, ficou aqui. E agora eu pego esse cara aqui, arrasto ele para dentro de uma bolinha dessa, ó, e copio dessa vez sim em instância, porque eu vou modificar aqui e eu quero que o que eu fizer aqui vai afetar aqui na iluminação. Então eu dou um OK. Só que tá tudo preto ainda. Por quê? Porque faltou adicionar o mapa. E no mapa, de novo, Corona Bitmap, OK. E ele vai pedir para eu buscar o HDR. E ele já tá salvo aqui e tá aí já disponível tudo que tem aqui para você poder fazer exatamente como eu tô fazendo, tá? Ok, pronto. Agora, em teoria,
ele vai pegar e vai envelopar a nossa cena com essa iluminação. Vamos ver se já funcionou? Eu vou vir aqui ligar o interativo de novo, que é esse íconezinho aqui, ó. Pô, olha que incrível, gente. Com pouquíssimos cliques, a gente conseguiu o mood que a gente queria. Por quê? Porque ele é baseado no mood do HDRI lá que eu escolhi. A gente escolheu, então agora a gente já tem o mood certo e também a regra de composição. O render ficou muito mais agradável, ó. Se eu der um store aqui, a gente já pode comparar uma coisa com a outra. Ó, o começo de tudo para como já está. Olha só, é uma baita de uma diferença, né, gente? Mas vamos lá, gente, ainda tem bastante coisa para fazer. Não muita, mas algumas coisas que vão realmente deixar ele melhor ainda, tá? Então, que legal, gente. A gente já tem os materiais, câmera e luz, tá? Eu vou mostrar agora uma maneira de fazer uma pós-produção aqui para ficar ainda melhor, tá? Uma coisa que eu sempre faço, LUT. Eu adiciono o LUT aqui, ó. Uou, olha que diferença que deu nisso aqui. Uma coisa que eu vou fazer aqui agora vai ser clicar aqui em LUT e vou mudar, porque ele vem com vários aqui para você utilizar. Ó, se você clicar aqui, ó, deixar o seu mouse aqui em cima e na setinha lá do seu teclado, ó, olha só quantos tipos que tem. Vários e vários e vários, tá? Eu gosto de usar esse antepenúltimo aqui, ó, esse Kin Graphics 03. Ele tem bastante contraste, então eu vou usar ele numa opacidade aqui, ó, de 0,5 ou de 0,6, de 0,7 talvez, tá? E daí tá estourando aqui essa luz, né? Daí tem esse Highlight Compress aqui, ó, que eu posso ir aumentando, ó, 2, 3. Olha que legal. O 1 tava estourando, no 2 já não tá mais. Então deixa aqui um Highlight Compress de 2. Outra coisa que eu gosto de fazer é ativar o Bloom and Glare. Legal. Outra coisa que eu gosto de fazer aqui também é o Sharpening and Blurring. Eu adiciono, porque às vezes parece que tá meio mortinho e às vezes é só vir aqui e dar um Sharpening aqui, ó, de 2, ó. Uou, já dá uma diferença de nitidez, tá? Legal, gente. Tá só no começo ainda, a gente vai fazer alguns ajustes, como por exemplo, no HDRI, uma grande coisa que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte, a gente só adicionou ele e ele veio desse jeito, né? Vamos vir aqui e adicionar de novo o interativo, só que eu quero que o sol venha de outras posições. Como é que eu faço isso? Olha que legal, quando você tá dentro do seu mapa de environments aqui, tá? Ou seja, quando você clica nele, você vai cair no Corona Color Correct. Entrando nesse mapa, tem aqui, ó, Environment, que tá 0, né? Olha só que legal, vou rotacionar 45 graus. Uou, a luz rotacionou 45 graus. 90, 180, 270, 235. Então, ó, que luz bacana, gente. Então você consegue rotacionar essa esfera de fotos que gerou um HDR, tá? E com isso você pode ir brincando disso, de rotacionar. Eu gostei bastante dessa aqui, então eu vou até deixar essa aqui 235 no Environment, beleza? Então uma coisa a gente já tem, duas coisas a gente já tem, né? Agora vamos lá, gente. Vou até salvar também no histórico, salvar. Daí a gente vai comparando aqui, ó, um com o outro. Antes tava tudo estourando, agora não tá mais. E o que a gente precisa? Qual é o próximo passo que a gente precisa dar, gente? Agora realmente a gente precisa adicionar os detalhes, né? A gente precisa colocar grama, árvores, o capim e configurar de verdade o nosso render. Vamos lá, vamos adicionar detalhes a isso aqui e como é que a gente vai fazer isso, tá? Vamos lá, eu vou minimizar isso aqui e a primeira coisa que a gente vai fazer é aprender a colocar uma grama realista. Vamos lá, eu vou ver isso aqui, ó, vou apertar Shift F para sair desse modo, ver modo topo aqui, ó. Eu vou importar bloquinhos de grama pra gente poder depois jogar eles aqui, tá? Eu vim aqui, ó, File, Import, Merge. Por quê? Porque quando é um arquivo max, a gente dá Merge, não dá Import. E daí tem aqui, ó, grama. Eu quero a grama 3, grama 2, grama 1. É isso que eu quero. Quando ele vem aqui, ó. Então eu vou mover esse cara aqui pro ladinho de cá. Botar aqui do ladinho. Tá aqui, ó. O que são, gente? São 3 tufos de grama, ó. 1, 2, 3. 3 tufos de grama que a gente vai espalhar agora eles por aqui, tá, gente? Uma coisa que eu quero dizer é o seguinte, se isso, por um acaso, a sua viewport estiver meio travando, uma maneira de você utilizar e fazer tudo exatamente como eu tô fazendo é clicar aqui nessa televisãozinha aqui, ó, Display, e clicar em Object Color e não Material Color, porque daí ele fica bem mais leve na visualização, tá? E de verdade não faz diferença, só a experiência de, claro, de você tá vendo aqui os materiais é mais legal, mas de verdade eu quero mostrar isso para vocês, porque muitas vezes eu utilizo assim também, porque fica bem mais rápido na viewport, tá? Às vezes só a placa de vídeo não vai dar conta, então você pode deixar em Object Color ao invés de Material Color, tá? Outra dica que eu te dou aí. Vamos lá, agora eu quero fazer o quê? Eu tenho aqui esse terreno aqui, essa grama à frente, beleza. O que eu vou fazer, gente? Eu vou vir aqui em Create, vir aqui em Standard Primitives e eu vou criar um
não um iTool Software, um Corona Scatter. Então eu vou clicar aqui um Corona Scatter. Como é que eu faço isso? Clico na tela, arrasto, solto, ele cria esse símbolo aqui de Corona Scatter. E agora como é que eu faço, gente? Eu vou até deixar assim, ó, pra ficar mais fácil a visualização. Corona Scatter. Eu venho no modificador dele e ele é bem simples, tá? Ele me pergunta o seguinte: aonde que eu quero distribuir? Isso aqui, ó, distribuir aonde? Então eu clico no mais e clico onde que eu quero distribuir. No caso, na grama frente. Cliquei. Agora eu clico aqui em mais e solto. Por que ele adicionou 2? Porque o meu grupo é o grama frente, mas dentro do grupo estão esses 2 objetos, tá? O que eu quero espalhar aqui? Eu venho aqui em instância objetos. Que objetos você quer instanciar e espalhar? Eu clico no mais, clico no 1, no 2 e no 3. E desligo mais aqui, gente, porque se deixar o mais ligado, começa a clicar, começa a espalhar um monte de coisa. Olha que legal! A gente já tem grama espalhada no nosso terreno, gente. Só que elas estão todas certinhas, tá vendo que tá tudo quadradinho, bonitinho? Então a gente tem que fazer alguns ajustes. Eu vou até fazer um preview primeiro, eu vou digitar a câmera aqui, ó. E vou até fazer um renderzinho preview com a grama do jeito que... só do jeito que eu coloquei, tá? Olha só, tem muito espaço aqui ainda, tá muito peladinha essa grama, né? Como é que eu posso melhorar isso, gente? Eu selecionei o Corona Scatter, ele tá selecionado. E daí a gente começa a vir aqui pra trás, ó, pra baixo. E a gente vai, primeira coisa, mexer em Transformations. O que ele diz? Eu quero que no eixo Z, que é o eixo visto de cima, eu quero que ele rotacione de 0 a 360 graus. Olha só, ele já fez uma jogada de coisas aleatórias girando em 360 graus. O tamanho, eu quero que ele vá do tamanho de 100 até 130, então ele vai aumentar uns 30% aí, uns ele vai fazer menor, uns vai fazer maior, já deixa tudo mais aleatório. Quando eu fizer esse preview, vamos ver como é que ele tá ficando. Ele já ficou mais aleatório, tá? A gente não tá percebendo porque tem pouquíssima grama aqui ainda, então eu vou dar um stop. Tem mais uma coisa que eu preciso mudar, que é lá embaixo. Eu venho aqui em Surface Scattering e ele tá dizendo que é para colocar no máximo 1000 gramas aí. Só que para essa quantidade de terreno que tem e os espaços que tem vazio, eu preciso de 5000, mais ou menos, tá? Agora só, vou fazer um render preview e agora sim a gente tem grama cobrindo o nosso terreno. Olha que bacana, que bonito, uma grama realista. Inclusive tem uns buraquinhos, mas tá tudo certo porque é um pouco desse caos também que a gente precisa para que o render fique realista, tá? Agora olha só, eu vou adicionar mais coisas aqui, eu vou dar um stop. Uma vez que a gente já fez a grama, eu até vou fazer o seguinte, eu vou começar de novo que eu quero salvar esse print pra gente poder comparar depois, tá? Deixa ele dar uma limpadinha aqui, limpar um pouquinho mais. Aqui também, que tem muita luz aqui, ó. Eu quero adicionar uma sombra aqui. Isso é outra coisa que a gente precisa fazer, colocar coisas. Já vou explicar isso. Vamos só dar um stop aqui e salvar isso aqui também, porque daí a gente pode ir comparando, né? Legal, gente. A gente colocou grama, agora eu quero trazer árvores aqui pra dentro. E eu já separei uns bloquinhos que eu mesmo modelei usei como base já, uma biblioteca que eu tenho, óbvio. E daí eu remodelei essas árvores usando Grow Effects, tá? Mas para vocês não precisa se importar, porque eu já importei como modelo isso aqui. Então vem aqui a importar Merge Árvore Genérica AA01. A árvore genérica, só trazer, já tá com material de corona, tá bonitinha. Olha que legal, gente. Então a gente tem uma árvore genérica, que inclusive eu vou deixar aqui, tá? Porque eu coloquei ela num ponto estratégico depois para minha luz. E eu quero copiar mais árvores. Eu vou pegar aqui, ó, segurando o Shift, eu copio ela em instância, tá? De verdade, gente, objetos seriam bom você fazer proxy disso, mas como tá tão leve, gente, eu fiz essa árvore com 7 MB, então ela não é ela que vai deixar sua cena pesada ou não. Eu copiei ela pra cá, ó, tá ali. Agora, o importante de quando você copia alguma coisa é ser em instância, tá? Principalmente blocos de árvore. E daí você pode rotacionar, tipo, ó, eu vou copiar ela pra cá, eu quero aqui do lado uma outra igual, instância. Eu vou rotacionar aqui, ó, pra ela ficar totalmente diferente. E outra coisa que eu quero fazer, eu quero dar um scale pra ficar uma maior, outra um pouquinho menor. É esse caos, né? Essa coisa aleatória. Faz sentido também termos. Vou copiar mais uma aqui pra trás. É o que faz realmente ficar realista. Se eu vier aqui em câmera, ó, a gente tem essas árvores aqui que a gente acabou de colocar. Eu vou até congelar essa porque eu quero explicar por que eu coloquei essa, tá? Só temos aquelas árvores lá atrás. Câmera, preview, vamos ver como é que ficou. Olha que bacana, gente. A gente já tem agora objetos atrás do projeto, o que dá essa sensação de profundidade. Completou aqui o pátio, ficou bem mais bonito. E agora é o seguinte, gente, uma coisa que eu quero falar é justamente sobre colocar a cena dentro da cena, né? E como que a gente faz isso, gente? Tem muita gente que se preocupa muito com o que a câmera tá vendo e pouco com o que a câmera não está vendo. Mas olha só que legal, eu coloquei aquela árvore ali justamente porque o nosso sol tá vindo daqui e eu quero que ela gere uma sombra aqui onde a gente tá. Então se eu vier aqui agora e fizer um preview, olha que legal. A sombra que criou a atmosfera. Agora sim, a gente pode dizer que a gente está se sentindo
dentro da cena, porque isso realmente fez com que a gente percebesse diferente a cena, olha só, né? Porque tem coisas que estão fora da câmera que acabam gerando sombras e atmosfera para isso aqui. Uma outra coisa que eu quero fazer, essa sala tá completamente vazia, eu separei já uma coisa, ó, vou vir aqui, top, arquivo, importar, merge, um star, tá? Um sofazinho e tal, eu vou colocar ele aqui dentro, justamente pra gente poder ter alguma coisa ali dentro, olha só. Então a gente tem um star ali dentro, a gente tem isso aqui. Eu lembro que a gente tinha uns capins também, né? Na nossa cena original. E eu também usei o GrowFX e fiz esses capins aqui, ó. Arquivo, importar, merge, capim genérico. Todos esses bloquinhos eu vou disponibilizar para você fazer o download, tá, gente? Então tá, ele já tá aqui no terreninho, eu vou até copiar um outro aqui, em instância, vou dar um rotate, tá? Vou copiar um também aqui pro meiozinho dessa grama aqui, ó. Ver aqui em perspectiva, ó. Legal aqui. Eu posso até dar um scalezinho, aumentar um pouco mais, tá? Tá aqui. Trazer ele um pouquinho mais pra cá. Capim. Vamos ver como é que tá essa cena agora, gente. Porque a gente praticamente tem tudo pra ter um render realista. Uma coisa que eu vou fazer, acho, vai ser colocar um capim aqui no final do corredor pra dar uma conexão entre o BG e o nosso modelo. Eu vou criar mais uma camada aqui, ó. Que vai ser copiar um capim desse aqui pro final do corredorzinho. Vou deixar ele mais ou menos na mesma altura que isso aqui e colocar ele aqui fora, tá? Então assim, eu até vou colocar uns dois. Aqui, instância, rotacionar isso, legal. E vou copiar uma árvore dessa aqui também e colocar aqui atrás. Deixa eu ver aqui, ó. Vou colocar ela do lado de cá. Beleza, gente. Eu vou vir aqui e vou salvar como, porque a gente fez coisa pra caramba, né, gente? Salvei. E agora o que eu venho fazer? Um preview. Vamos ver como é que tá esse nosso render aqui. Olha só, galera. A diferença que deu já, né, gente? A gente tem uma grama realista, a gente tem os shaders, os materiais realistas. Agora a gente podia dar uma trabalhadinha nessa água, né? Porque ela tá lisinha como vidro. Vamos lá, eu vou vir aqui dar um stop. Agora a gente podia dar uma trabalhadinha nessa água, né? Porque ela tá lisinha como vidro. Vamos lá, eu vou vir aqui dar um stop. Inclusive vou selecionar a água e selecionar isso aqui. Vou deixar só isso na câmera. O Alt Key ele isola, né? Então se eu der um preview aqui, ó, vai ter só isso na câmera. Vamos lá. Eu vou apertar o M e vou vir aqui na minha água, tá? E vou adicionar um bump. Vir aqui, ó, bump. E eu simplesmente venho aqui em General e adiciono um Noise. Noise adicionado. Só que olha que gigante que ficou, né, gente? Então eu vou diminuir isso aqui pra 6, 10 talvez. Ó, 10 eu gostei. Ficou um tamanhozinho bom de ondinha. Só que eu acho que tá muito forte a onda. Então eu volto aqui. E a intensidade do meu bump é onde eu vou diminuir, tá? 1, eu vou botar aqui 0,3. Agora eu acho que ficou mais compatível, tá? Dá um stop, dá um unhide all, render, start IR. E vamos ver, que daí eu acho que já não falta mais nada. Obviamente, né, gente? A gente poderia ficar aqui agora criando ainda mais elementos para deixar cada vez mais realista. Para não se prolongar muito, eu já considero que já chegamos num render realista. Se a gente comparar o render que a gente tinha do começo lá, do que veio do SketchUp com esse agora, vai ter uma grande diferença. Olha só, gente, eu vou até pegar esse aqui, ó, o primeiro de todos, bem cru, sem nada, com uma iluminação que não era realista, materiais sem ser PBR. Olha só, da água pro vinho, né, gente? E é legal que a gente pode aí realmente ver cada etapa dessa, ó. Começou aqui, colocou os materiais, colocou uma câmera, fez uma luz realista, redirecionou a luz, acrescentou a grama e depois todos os detalhes e principalmente essa sombra aqui, ó. Uma das coisas que eu acho que fez mais diferença nesse render para ficar bonito foi essa sombra aqui dessa árvore, tá, gente? Sem ela realmente, olha só como é que tava. Fez toda a diferença. Agora eu vou mostrar para vocês como renderizar isso aqui, né? Eu vou dar um stop, tá? Vamos lá. Uma coisa que eu quero te dizer é que se você percebeu, opa, Ctrl Z, eu não mudei nada, configuração nenhuma do Corona, gente. Ele é super intuitivo. Ele, por default, tudo que vem de padrão dele já é incrível e a gente utilizou isso, tá? Mas, pra gente fazer um render, a gente tem que mexer pouquinhas coisas. Vamos lá. Clicar aqui. A primeira coisa, o tamanho do render. Eu vou deixar esse tamanho aqui, tá? Eu sugiro você renderizar depois aí em 1920. Vai ter bem mais detalhes. Mas pra agora, como eu quero que seja rápido, eu vou renderizar em 1000. Aqui você pode colocar onde você quer que salve o seu arquivo. Então eu vou até colocar aqui, ó, aula 03 e vou chamar de Jenny House 001. Eu quero salvar em TIFF. E clico aqui em Setup 16 bits, tá? TIFF 16 bits é como eu salvo as minhas imagens. Salvar. Scene. Eu venho aqui e tem que saber do seguinte, ó. Progressive Rendering Limit. Ele tá dizendo aonde que o meu render vai parar de renderizar. Eu posso dizer, eu quero renderizar 10 minutos.
tá? Eu posso dar esse limite para ele. Mas eu posso dizer que eu quero que ele chegue no Noise Level Limit de 5, que para mim é o suficiente nesse caso aqui. E eu quero adicionar um denoise. Eu venho aqui no denoise Intel CPU, tá? Se você usa AMD não tem problema, é só o nome do filtro, tá? Eu vou deixar exatamente como tá isso aqui. Todo o resto eu não vou mexer, gente. Aqui é justamente os pequenos ajustes para você poder renderizar essa imagem e ter o seu render realista, tá? Feito isso, eu venho e dou um render. Agora sim, não vai ser apenas... olha só, talvez essa imagem apareça para você, tá? Inclusive, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui e vou dar um cancel nesse render. Ele tá dizendo o seguinte, ó. O High Quality Pixel Filtering não é suportado com o denoiser que a gente usou. Então vamos lá, lembrei disso. Lembrei porque a máquina me avisou, né? A gente tá usando aqui, ó, o Intel CPU, tá? E para isso eu tenho que vir aqui em System, é o High Quality. Ele falou que esse High Quality não é compatível com o AI. Então eu venho aqui em High Quality e mudo aqui para Tent. Beleza? Só isso. Agora, quando eu renderizar, não vai mais aparecer aquilo, porque o Tent é compatível, tá? Ao todo aqui no 3D Studio Max, se eu olhar aqui, a gente passou uma horinha, deu. A cena externa leva um pouquinho mais de tempo, né? Uma cena externa realmente é mais desafiador, tanto para mim aqui conseguir passar o que precisa ser feito aí para você que tá aí do outro lado, quanto para você também poder me acompanhar. Por isso é importante você assistir e reassistir algumas vezes isso aqui até dominar cada um dos passinhos que a gente fez. E falando nesses passos, eu vou repetir aqui agora, ó, enquanto está renderizando. A gente configurou o Max, a gente importou o SketchUp, a gente limpou o arquivo SketchUp, organizamos os grupos, colocamos uma câmera qualquer, depois a gente colocou uma luz qualquer, só para a gente poder ter um render, né, um preview de alguma coisa. A gente fez o UVW Map, mapeamos o nosso modelo, depois a gente criou todos os materiais um a um, depois a gente colocou a câmera, daí sim, usando uma regra de composição, a gente utilizou uma iluminação realista com HDRI, obedecendo o mood que a gente escolheu. A gente fez uma pós aqui na aba do Corona, né, ó, e isso também já ajudou um monte a sair a qualidade final. Depois disso, a gente usou o Corona Scatter para distribuir essa grama. A gente adicionou as árvores, o capim e fez o render final, gente. Tá aqui, ó. O denoiser que a gente ativou lá, ele tá em 0,65. Se a gente botar 0, ó, vai ter bem mais ruído. Se a gente botar 1, ele dá uma boa limpada, tá? Eu botei 0,65 aqui porque veio por default, mas você pode deixar 1 se você quiser. Tá uma imagem bem limpa. Quanto tempo demorou para fazer esse render aqui, ó? Stats, na minha máquina, obviamente, 1 minuto e 45 segundos. Só que a minha máquina, gente, que eu tô usando aqui é uma máquina bem poderosa, tá? Não se preocupe, é normal renderings levarem aí 10 minutos, 20 minutos, sem problema nenhum, tá? Inclusive, tem computadores bem antiguinhos que às vezes vão levar 2 horas. Isso depende do processador que você tá utilizando, tá, gente? Mas o importante é o resultado ficar assim. Não importa qual o seu computador, se ele tiver a configuração mínima para os softwares, você vai chegar na mesma qualidade que eu cheguei aqui, gente. Gostaram?